a nossa conferência com o Ziad da Jordânia. Vamos ver. Vai entrar agora. Olá, meu amigo. Conectando o áudio. Tá me escutando? Alô, Aleico. Aleikum salam. Tudo bem? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tá escutando bem, hein? Estou aprendendo bem, tá vendo? Muito bem, muito bem. Até a barba, olha aí. Já tá pronto para Jordânia. Só falta o camelo. Isso mesmo. Camelo que não falta aqui não, né? Só está faltando o camelo, muito bem. E aí, Ziad, como é que está você, meu amigo? Tudo bem? Agora estou muito melhor. Agora está abrindo tudo, então está indo bem. Aqui no Brasil... Tava difícil nos últimos meses, mas graças a Deus que as coisas estão voltando como nós queremos, está voltando normal. Aqui no Brasil, eu acredito que a partir do dia 15 começa já a abrir alguns locais, né? Já tem alguma novidade de abertura e a tendência é abrir. Fiquei sabendo também que os aeroportos aí, tanto em Israel como no Egito, a partir de 1 de agosto já começa a melhorar também, já tem uma certa abertura. Isso é muito Deus bom. quiser. Se Deus quiser que ele vai melhorar para todo mundo. Nós estamos torcendo por isso, né? Muito bem. Deixa eu só conseguir colocar essa câmera. O que a gente vai... Eu vou estar colocando no YouTube também. Mas antes disso, eu quero gravar para o pessoal que quiser assistir, já acompanhar o nosso bate-papo. Bom, meus amigos, estamos aqui fazendo uma conferência com o nosso amigo Ziad, da Jordânia, que, inclusive, para quem não sabe, aqui de antemão já estou te avisando que já temos vários inscritos para a nossa caravana especial da Jordânia e Marrocos, que será maio de 2020. Enquanto muitos olham agora para o que está acontecendo, nós estamos fazendo o contrário. Eu e Ziad estamos olhando lá para frente. Não é verdade, Ziad? Sempre para o futuro, olhando para frente, né? Sempre para o futuro. Até porque Deus ele nos manda avançar. Se a gente ficar olhando só para os problemas, para as dificuldades, a gente para. Então, nós temos que crer que tudo vai melhorar, tudo vai mudar e a vida vai voltar ao normal. Isso mesmo. Vai continuar, não tem jeito. Precisa ir para frente, pensando sempre no positivo, né? Ser positivo. Muito bem. Então, pessoal, teremos então essa caravana, será maio de 2021. E eu vou estar aqui com um bate-papo com o nosso amigo Ziad, para ele poder falar um pouco mais sobre a Jordânia, sobre as curiosidades da Jordânia, os roteiros bíblicos, históricos, porque a Jordânia ela tem muito que acrescentar na nossa história, na nossa vida. Eu já estive lá algumas vezes na Jordânia, passeando tanto por Amman como Petra, como muitos outros locais, e é um país que eu me sinto muito bem, viu, Ziad? Muito seguro. Muito seguro. Graças a Essa é uma coisa que eu adoro. Na verdade, eu morei nos Estados Unidos, morei no Brasil, Brasil eu adoro, mas infelizmente crime, sabe? Essa coisa que em muitos lugares, claro, né? Em todos os lugares tem isso, mas na Jordânia eu garanto. Eu sou guia há 15 anos aqui na Jordânia, tá? Eu nunca teve um problema com algum turista em parte de crime, roubo, qualquer coisa disso. Eu garanto, você pode sair às 2, 3 horas da manhã andando na rua tranquilamente, igual que você está andando de dia. Essa é uma coisa muito boa, muito importante para quem vem, porque, sabe, infelizmente, as notícias falam sobre os países árabes de uma maneira que não sabe, os fanáticos, os terroristas, de tudo isso. Então, eu adoro quando o meu povo, porque eu sou metade brasileiro, minha mãe é baiana, tá? Só para vocês saberem. Então, eu adoro quando o meu povo vem ver a segunda parte minha, que aqui, meu pai é jordaniano. Então, eu adoro para eles verem como são os árabes, na verdade. Que não, olha, em todas as raças tem os fanáticos, mas na Jordânia, graças a Deus, um país liberal, adora turistas, adora gente de fora, adora conversar, bater papo, ainda mais quando com brasileiros, sabe? Brasileiro, primeira coisa, sabe que você é brasileiro?
futebol, Neymar, Ronaldo, adora, né? Aqui eu acho que eu estou no Brasil mais que brasileiro, né? Então é uma coisa muito bonita na Jordânia. É um lugar que aceita todo mundo. É um lugar que temos 10% cristão, a maioria são ortodoxos, 8% são ortodoxos, e o resto são católicos, e tem 1% que agora que está começando, que é protestante, tá? Que tem várias igrejas protestantes. Então, você pode praticar sua religião tranquilamente, tem todos os direitos, como é muçulmano, 90% é muçulmano sunita, não temos xiitas, temos uma parte, 0,5% que é drusos, lá no norte do país, e o rei Abdallah II, ele para nós que faz o balanço entre todo mundo. Ele é um exemplo de coexistência, nós juntos. Ele, quando ele manda fazer uma mesquita, que não tem uma igreja no local e tem cristãos morando lá, ele manda fazer. Então, é uma coisa muito interessante isso, e muito bonito. E ele dá do bolso dele. Então, eu acho que ele faz um balanço e é um exemplo para todo mundo. Gal, eu não sei que você já viu nossa rainha, Rania. Eu vi pelos Foto, né? noticiários, né, Ela é muito liberal. Ela é muçulmana, o rei é muçulmano, claro, e ela é muçulmana, mas não usa o véu. Sim. Então, não tem essa coisa como os outros países, infelizmente, que é um pouco mais fechados, que é preciso usar, que é obrigatório usar. Não, nós temos liberdade de fazer o que você quer rezar, vai rezar. Não quer rezar, não precisa rezar. Quer vestir o traje religioso, pode vestir. Que não quer vestir, tem muitos. Minha esposa, na verdade, não veste, ela é muçulmana, né? Sim. Eu sou muito liberal também. Muito bem. Ziad, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, em primeiro lugar, sobre a Jordânia. O que podemos entender que a Jordânia hoje é um país muçulmano, né? O sistema de governo hoje é no A caso, monarquia. fala um pouco mais sobre a Jordânia para as pessoas entenderem. Aqui, quando eu falo monarquia, normalmente todo mundo pensa em Inglaterra, né? Que é a monarquia de Inglaterra, que na verdade a monarquia não tem nenhum poder, é só um símbolo de poder, né? Mas não tem uma mão forte no país. Aqui na Jordânia é totalmente diferente. Aqui é a monarquia, como os tempos antigos, o rei que manda, tá? Mas ele manda, mas tem deputados votados por o povo, ok? Temos ministros, mas agora o primeiro-ministro, quem coloca ele é a segunda pessoa depois do rei. A palavra é sempre o final do rei. Ele é o primeiro-ministro. Nós temos um primeiro-ministro que agora é o Omar Razaz, que ele é o primeiro-ministro. O rei que coloca o primeiro-ministro. O primeiro-ministro faz o gabinete dele, de ministros. Ele que coloca. Não é votado para o povo. Agora, que o rei não aceitar, normalmente o primeiro-ministro leva os nomes que ele quer como ministros. O rei que ele aprova, está tudo bem. Que não aprova algum nome, precisa procurar outro. Então, até agora, os primeiro-ministros é colocado por o rei, os ministros é colocado por primeiro-ministro. É igual que tem lá em Israel agora, que tem um Netanyahu, ele que faz o gabinete dele. Mesma coisa aqui. Agora, o reino, o rei, na verdade, está tentando dar mais poder para o primeiro-ministro. Mas o povo ainda precisa um pouco para acostumar, porque todo mundo, sabe, somos tribos, sociedade de tribo. Isso é muito importante. Precisa entender como Jordânia. Jordânia é muito igual à Arábia Saudita nessa coisa de tribos. É sociedade de tribo. O rei faz balanço entre essas tribos. Nós temos tribos de 1 milhão de pessoas. Temos tribos de 200 pessoas. Temos tribos de, 200 mil pessoas. Então, não são tribos pequenos. Normalmente, ele gosta de fazer um balanço entre essas tribos para eles ficar satisfeitos.
Então, ele, normalmente, por isso, eles gostam que tem um rei. O rei sabe se dar com eles, porque ele é de origem do Hejaz, que é beduínos. Tá? Então, ele sabe se dar com eles. Então, se tiver alguém, presidente ou primeiro-ministro, que não saber se dar com eles, o rei, normalmente, ou ele manda alguém da família dele para conversar, para resolver qualquer problema que tem no país. Então, por isso, graças a Deus, nós adoramos o rei. Nós, aqui na Jordânia, adoramos o rei. Por quê? Porque, olha, o país está crescendo. E está crescendo rápido. Eu não sei a última vez que você estava aqui, mas você vem agora em Amman, por exemplo. Amman é uma cidade, o capital da Jordânia, tem 4 milhões de pessoas que moram em Amman. Jordânia inteira é 10 milhões. Então, você está vendo, a maioria, 40% do país, mora em Amman. Por quê? Amman tem de tudo. Tem os escritórios públicos, tem os negócios, a indústria da Jordânia, tem muita coisa. Então, a maioria gosta de vir para... É igual, por exemplo, quem mora no Nordeste, a maioria, não tem aquela oportunidade como tem em São Paulo, tá certo? Ou no Rio. Então, muitos vêm do Norte ou do Sul, porque para melhorar a situação deles. Então, a maioria vem e mora em Amman. Amman, vamos começar a parte histórica de Amman. Sim. Amman tem uma parte histórica muito grande, desde o tempo neolíticos. Sim. Tá? Mas nas histórias bíblicas, começa com o rei Davi em Amman, acredita? Amman, antigamente, era chamado Rabat Amon. Rabat Amon. Rabat significa capital. Sempre era a capital. Sempre era a capital. Rabat Amon. Agora, o Amon, eu sei que você sabe, mas eu vou falar por... Amon é um dos filhos de quem? Dos 2 filhos de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Aquele acontecimento na Bíblia que ele ficou, na história da Bíblia, que ele ficou com as 2 filhas. Uma teve um filho que se chama Beniamim e o outro era Moab. Então, Beniamim foi dado a região que agora atual é Amman, que é Amon, Rabat Amon, chamava Rabat Amon. Então, o reino dos amonitas era aqui onde estamos. Eu estou aqui agora, estou em Amman, aqui em Amman. Então, esse aqui é uma parte histórica. Agora, um acontecimento com o rei Davi que aconteceu, você lembra da história de Beersheba? Betsheba. Ele teve um caso com Betsheba, ela estava casada, ele pediu para Urias voltar, Sim. Ele voltou, ele falou, Urias, fica com sua família. Ele falou, eu não vou deixar meus soldados sozinhos, eu não vou ficar, eu vou. Ele falou, então, vamos conversar amanhã. O próximo dia conversou com ele falou, mas você não foi visitar sua família? Por que ele queria que visitasse a família? Porque a Betsheba engravidou. Então, quando ele engravidou, o que aconteceu? Ficou um problema para o rei Davi, né? Engravidou do rei Davi. Então, ele voltou a Urias. Ele falou para Urias, então você vai lá. Ele falou com o general. Como chamava o general do Urias lá? General Jori, agora você me pegou. Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que era Joab. Ele falou para ele, coloca Urias na primeira fila. Isso. Para atacar os amonitas, né? Era a guerra entre o reino de Israel contra os amonitas. Então ele falou, coloca na primeira fila. E um monte de gente morreu na primeira fila, um deles era Urias. Então esse acontecimento aconteceu aqui na Citadela. É um lugar muito interessante que sempre nós, quando faz o City Tour de Amman, nós colocamos a Citadela, e essa história é muito importante. Tem muita gente que não sabe que esse acontecimento aconteceu aqui em Amman.
Além disso, tem muitos lugares para visitar. Amman, a noite em Amman, vamos falar da noite em Amman. Amman tem vários restaurantes bons. Comida aqui na Jordânia é ótimo, é muito bom. Não vou nem. Por Mas falar em comida, deixa eu te interromper. Tem uma comida que nós almoçamos, foi ali próximo do Monte Nebo, né? Sim. Aqui a gente chama galinhada, mas o nome que vocês dão é um outro nome. Coloca o arroz. Uma virada, assim, uma virada de. Uma virada, e foi algo muito bacana, porque. Era numa bandeja, né? Isso, na bandeja o rapaz estava servindo, e aí começaram a tocar o tamborim, a dançar, e foi algo muito bacana que houve um entrosamento com os participantes. Então eu achei isso muito legal. Esse. Sim, mesmo desse. Eu esqueci o nome. Se chama. Desculpa falar. Makluba. Isso mesmo. Makluba. É muito bom. Foi muito legal ver aquele bandejão e o pessoal foi, dançou, se divertiu. Eu achei muito interessante. Aqui na Jordânia nós gostamos de comer bem. Então os restaurantes, e tem muita concorrência. Aqui em Amman, ainda mais em Amman. Então tem muita concorrência na qualidade de comida. Então a comida aqui é muito boa. O jordaniano gosta de comer bem. Não vou nem mentir. Então tem em Amman ainda. Esse lugar que você está falando é em Monte Nebo, perto de Monte Nebo. Exatamente. Mas também isso. Em Amman também tem muitos lugares. Tem o Don Quixote, que é o Tawahin El Hawa, que é muito bom também. Comida aqui, olha, ninguém reclama da comida. Comida, nada, graças a Deus. Então, agora, além tem muitos lugares para andar, para fazer shopping. Shopping aqui em Amman, de tudo que você pensa. Ainda mais que as coisas que você normalmente não vê no Brasil, como os temperos. Tem muita gente, ainda mais brasileiro também gosta de cozinhar, ainda mais tentar fazer comida árabe no Brasil, né? Então eles vão falar, onde tem os temperos? Onde tem os temperos? Então, normalmente nós levamos eles para eles conhecer, e tem gente lá que explica para eles sobre os temperos árabes, como para fazer comida. E também tem muitos restaurantes em Jordânia, em Madaba, em Amman, que faz, tipo, na noite, quem quer jantar, mas primeiro aprender como cozinhar, tipo, chama como Amman Kitchen, ou Petra Kitchen. Então, eles vai fazer o quê? Eles tem um chefe de comida, então ele ensina como fazer a comida, e eles mesmos tá cortando a cebola, tá cortando a tomate, faz a comidinha deles, e quando terminar, come. E depois eles dão as receitas, eles levam as receitas junto com eles para casa. Então é uma coisa muito interessante, e é muito, muito gostoso, porque normalmente tem muita gente de vários países que vêm, né, turistas, então eles se conhecem um outro, conversam, é muito bonito. Muito legal. Eu queria, aproveitando, que você falasse um pouco mais dos locais do nosso roteiro. Inclusive, nós temos ali o Monte Nebo, né, que foi o local que Moisés avistou ali a Terra Prometida, inclusive morreu ali na Terra Prometida, ali no alto do Monte Nebo. Fala um pouquinho mais sobre a visitação de brasileiros. Normalmente, muitos brasileiros, evangélicos em geral, religiosos, vão a esse local, né? Lá no Monte Nebo. Normalmente, tem ainda mais grupos religiosos, vamos falar, gosta de visitar Monte Nebo e não visita outros lugares, como Petra, porque o Monte Nebo, ainda mais quando está fazendo a viagem religiosa para visitar Israel, visitar Egito, fazer um êxodo, então é obrigatório passar por Monte Nebo, não tem jeito. O êxodo, saindo de Egito, saindo de Kadesh Barnea, subindo até Monte Nebo, até as montanhas de Moab, até Monte Nebo. Então, isso aqui é uma coisa, você não está fazendo a visita certa, que você não passa por Monte Nebo, tá? Essa é uma parte muito interessante, porque toda essa região, Israel é terra prometida, mas a Terra Santa faz Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, tudo faz parte da Terra Santa. Então, é um lugar muito interessante para visitar,
muito. Agora, eu não vou falar para você, aqui foi enterrado o Moisés. Até hoje não se encontrou, né? A própria Bíblia diz que até hoje ninguém sabe aonde Ninguém sabe. foi E nós sabemos sepultado. isso, na região, nas montanhas, nas Sim. colinas de Moabe. Onde exato lugar ninguém sabe. Mas Exato. nós sabemos que é o lugar onde ele avistou a terra prometida. Isso é Sim. muito importante para saber. Sim. É o único lugar, porque dá para ver do sul até o norte. É verdade. De Hebron, que era a cidade de Abraão, de Hebron até Tiberias, Sim. indo para o norte. Na frente, olhando bem na frente, você vê Jerusalém. Sim. Então, é a terra de leite e mel, né? Você está vendo na sua frente. Em um dia claro, você vê a cúpula de ouro lá do templo. Dá para ver. Eu já vi. Muitas, mas um dia claro, assim, vamos ver, se Deus quiser, quando o grupo está aqui, que nós vamos poder avistar. Maio, porque você sabe... porque maio, eu acredito que a temperatura vai estar... Isso. Agora, porque às vezes não é claro? Tem um mar morto bem na frente, que é 30 quilômetros. Então, a evaporação do sal sobe, então topa essa visagem. Então, esse é o caso, às vezes, não dá para ver certo, mas dá para ver Jericó 100%, dá para ver as montanhas de Jerusalém. Então, isso dá para ver 100%. 100%. Isso é interessante também, porque tem ali a paz com Israel, então a travessia da fronteira desde Israel até a Jordânia, de lá para cá, algumas vezes que eu fui, sem problema nenhum. Olha, graças a Deus, desde 1994, nós somos o segundo país árabe a assinar a assinatura de paz com Israel. Isso foi em 1994. O primeiro país, claro, que é Egito, com Sadat. Agora, em 1994, o rei Hussein, falecido rei Hussein, ele faleceu em 1999. Mas em 1994, graças a Deus, porque esse ajudou nós muito aqui na Jordânia. Sabe, antigamente, para visitar Jordânia e Israel junto, era muito difícil. Você precisava, primeiro, visitar Israel e sair de Israel para a Turquia, ou ir para o Egito, e de Egito entrar para a Jordânia, ou ir para a Turquia, de Turquia ir para a Jordânia por avião. Não tinha fronteiras terrestres. Estava totalmente fechado. Depois de 1994, temos agora 3 fronteiras abertas com Israel. Temos a fronteira do norte, que é o Sheikh Hussein, que é o Bissan, fronteira lá do norte. Temos uma perto do Mar Morto, que é 30 minutos, a fronteira, 35 minutos mais ou menos de Jerusalém, e 40 minutos de Amman. Então, um lugar, essa fronteira, normalmente, a maioria vem dessa fronteira porque é mais perto. Normalmente, você está dormindo em Jerusalém e quer vir para a Jordânia e já começar as visitas cedo. Entendeu? E a terceira é do sul, que chama Wadi Araba. Wadi Araba, que é a fronteira do sul, que é perto de Eilat, é 10 minutos de Eilat, cruzando para o lado de Jordânia, vai estar em Aqaba, 10 minutos de Aqaba. Então, essa terceira fronteira. Claro, temos 2 aeroportos, temos o aeroporto do Rainha Alia, que é aqui perto de Amman, que é 30 minutos mais ou menos de Amman, que é 33 quilômetros, e temos outra fronteira, que é outro aeroporto, que é o Rei Hussein, em Aqaba também. Que tem muita gente que vem para fazer scuba diving ou fazer fun in sun, que eles gostam de ficar nos hotéis 5, 6 dias, 7 dias, só ficar nas praias, né? Que a Aqaba é a única praia que nós temos. Tem um coral lindo lá em Aqaba. Então, as fronteiras, vamos falar da primeira, que é a mais fácil, que é Elembi. Elembi, em Jordânia, chamada King Hussein, que é o Rei Hussein. Sim. Essa aqui, normalmente, o ônibus vem, nosso ônibus pega eles do lado de Israel. Vamos falar quando está entrando de Israel para a Jordânia. Sim. O ônibus de Jordânia entra para o lado de imigração de Israel, pega o grupo e traz para Jordânia, para o lado da Jordânia, da imigração da Jordânia. Eu, como guia, vou receber o grupo, vou pegar os passaportes, eu vou falar, fica tranquilo no ar-condicionado, lá dentro do ônibus,
tranquilo, conversando. Quem quer usar o banheiro pode usar. E eu desço com os passaportes, faço os trâmites de imigração, leva normalmente, às vezes um pouco atrasa, mas normalmente 10 minutos a 15 minutos. Volto com os passaportes, tento vender lá, mas ninguém vai comprar. Estou brincando. Mas eu trago os passaportes e eu entrego para todo mundo. Sim. Agora, eles no carimbo, eles colocam o selo. Tipo um selo. E esse, depois que sair da jornada, pode tirar e jogar fora. Mas não tem carimbo, não. Aí depois já pode sair. Agora, a parte do Sheikh Hussein, que é do norte, é um pouquinho mais trabalhada. Essa é a fronteira oficial. Vou explicar para vocês como é, porque oficial e a outra não é oficial. A outra pode entrar turista, mas como grupo, ficando no mínimo 2 noites. Agora, mas eles não dá visto. Você quer ficar uma noite, você não pode entrar dessa fronteira do LMB. Mas do Sheikh Hussein pode entrar e pagar o visto na hora e entrar. Tranquilo. Sheikh Hussein. Isso. Sheikh Hussein. Mas como grupo... Sim, desculpe, pode concluir. Como grupos, normalmente grupos não pagam visto, graças a Deus. Não tem essa coisa de vistos, porque normalmente não fica menos de 2 noites. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco mais também sobre um lugar que eu achei, particularmente, muito lindo, incrível. Parece que eu estava ali andando com aqueles homens do passado, que é justamente Petra. Quem vai para Petra realmente fica fascinado. Só em ver aquelas carruagens, as pessoas levando a gente e ali no meio daquele caminho, percorrendo aquele caminho, aquelas estradas, vendo aquelas casas construídas ali na rocha. Eu achei aquilo ali fantástico e como o tempo não deixou apagar a história. Quer dizer, o caminho dos nabateus, também dos edomitas. Então, claro. Você fale um pouco mais sobre Petra. Vamos falar de Petra. Petra era no caminho, antes de Petra, era o caminho da seda, né? O Silk Road. Então, passava comerciantes, era de toda a região, não era só o povo que fizeram Petra, que eram os nabateios. Os nabateios era o povo que fizeram o Petra e era o capital dos nabateios. Mas, antes dos nabateios estar lá, tinha quem? Quem estava naquela região? Os nabateus edomitas? Os edomitas. Edomitas era quem? O povo de quem? De Idom, né? Quem era Idom? Uivo. Esaú? Esaú, isso mesmo. Então, essa região era dada para Esaú, que era o irmão de Jacó. Eu vou voltar nessa coisa de Esaú e Jacó, porque é no norte, tá? Sim. Vamos falar de Petra. Agora, Petra, que nós tem agora em Petra, foi feito mais ou menos, vamos falar, no 2º século antes de Cristo. Até o 2º século depois de Cristo, olha só. Até o 2º século depois de Cristo. Tudo que temos agora. Por que Petra ficou igual? Porque a Unesco tomou conta. Eles colocaram a mão, proibido ter eletricidade, proibido. Deixamos como está. E é proibido subir nos monumentos. Eu não sei que você chegou a chegar até o tesouro lá em Petra, né? Tá fechado, né? Não dá para entrar dentro. Sim. Não é igual o filme, não, tá? Eu vou explicar quando vocês virem, mas não é igual o filme, não. O filme lá do Indiana Jones mostra 1000 quartos dentro, né? Os 10, 20. Não tem nada disso. São 3 quartos quadrados e tem na verdade, o tesouro era um túmulo, né? Sim. É um túmulo. É o do último rei, o rei Aretas IV. Esse é o túmulo. Esse é o rei Aretas IV. Os romanos. Os gregos tentaram tomar conta de Petra várias vezes, não conseguiram. Não conseguiram, não que não tinha força, mas os nabateus eram comerciantes. E os comerciantes, normalmente, qualquer guerra, para eles, perde dinheiro, né? Sim. Então, eles compraram a paz com os gregos. Agora, Trajan era o general romano.
ninguém comprava ele. Ele era forte, ele tinha um militar poderoso. Você sabe, os romanos querem tomar conta de tudo naquele tempo. Uhum. Então ele não queria nem negociar. Ele matou a vida deles. A vida deles é o quê? Porque no deserto, no sul do país, o sul do país é tudo deserto. Ele matou a vida que era água. Água doce que chegava de onde? Dos fontes de Moisés. Já passou nos fontes de Moisés lá em Petra? Lá em Petra, não passamos. Tá. Não Tá. passamos. Tem os fontes de Moisés até agora, tem 12 fontes lá em cima. Não passamos, não. Nós fomos pelo caminho, entramos ali pela. Então tem muito que conhecer. Preciso ir muitas vezes na Jordânia. Isso. Nessa vez eu vou parar e mostrar. Essas fontes até agora abastecem a cidade de Wadi Musa, que é a cidade de cima de Petra. Eu não sei, quando você desce para Petra, tem aquela cidade no redor, né? Ele chama Wadi Musa, Vale de Moisés. O nome da cidade chama Vale de Moisés. Então, eles falam que o Moisés, com os 12 tribos, teve nessa região, que é Kadesh Barnea. Tem muita gente que não sabe disso, né? A parte bíblica na Jordânia é grande, é enorme. Eu posso ficar 2, 3 horas falando para vocês os lugares bíblicos que temos, que está na Bíblia e é confirmado nas mapas da Bíblia, que é aqui na Jordânia. Então, esse fonte de Moisés, essa água, ele cortou as fontes, eles faziam terracota, aqueles canais de terracota que fazia na China, né? Sim. Porque os nabateus eram comerciantes, faziam caravanas, então ia a muitos lugares e copiava que tem nos outros países, como se fazia caminhamento, como fazia estruturas, tudo. Até em Petra, que você notou, tem muito estilo pérsio, assírio, romano, gregos nos monumentos. Eles faziam, né? Uhum. Mas por que eles faziam isso? Porque tinha pérsios, sírios, romanos, gregos, comerciantes fazendo as caravanas junto. Quando eu falo caravana, não era uma caravana de 20 camelos. Era uma caravana de 2.000 camelos. Nossa, mesmo? Por que 2.000? Por que 2.000? Porque eles faziam uma caravana por ano, só para você entender. Uma caravana por ano. Ia muita gente. Era no verão. Era no verão. Porque não esquece que está passando por deserto. Sim. Região do Iêmen para a Arábia Saudita, indo para Porto de Gaza, indo para a Síria, para Egito, todos os lugares. Então, eles não podiam riscar estar no inverno, porque é muito frio. Muita gente vai morrer, então ninguém vai riscar as mercadorias. Então, e eles faziam também isso, 2.000, não é só por causa que é para proteção de alguém invadindo, atacando, roubando. Então, eles sabem se defender. Então, normalmente isso não vai chegar. Eu sempre, meus amigos no Brasil, por exemplo, não sai sozinho, não. Sai um grupinho, ninguém mexe com você, né? É a mesma coisa. Muito interessante. Então, a Jordânia ela tem muito que contar, né? Muito. Eu sei que tem muita história. Inclusive, de um lado também, a gente sempre, quando vai a Israel, tem aquele banho no Mar Morto, também, que é muito atrativo, aquelas águas que não afundam, e do outro lado, a gente avista a Jordânia. E dessa vez será o contrário, estaremos no banho do Mar Morto, que está no nosso roteiro, e do lado avistaremos, então, Israel. É um momento de relaxamento para o grupo, é muito interessante. E também os hotéis que tem ali são hotéis muito bons. Eu gostei muito. Olha, não vou nem... Eu não é falando mal de Israel, mas nossos hotéis na Jordânia são melhores. Temos as marcas brands muito conhecidas de luxo, tipo Kempinski, o Hilton, temos o Marriott, o Movenpick. Então, umas marcas de hotéis que é conhecido no mundo inteiro. Sim. Tudo é dono de uma companhia só na Jordânia, só para você saber. Então, eles trouxeram todas essas... É um grupo de comerciantes, trouxeram todas essas marcas de hotéis e investiram no Mar Morto, porque não tinha nada, tinha só um motel, estou falando 25 anos atrás, só tinha um motel de 4 estrelas. Agora, a maioria são de 5 estrelas, tem 2 de 4 estrelas,
nada de 3 estrelas e tudo é na beira do mar. Sim. Todos os hotéis é na beira do mar. E são muito bons. Os spas que tem dentro são muito bons. As praias são lindas, as piscinas. Jade, você está falando aí, o pessoal que vai nos assistir esse vídeo depois, eles vão ficar aqui, estão com água na boca, já com vontade de conhecer a Jordânia. E eu também. Olha, eu amo o Brasil, mas também eu amo muito Jordânia. Falar em Brasil, você fala muito bem, hein? Obrigado. O português está perfeito. Olha, eu falava mais devagar, mas também ser baiano, né? Tô brincando. Gente, como a gente tem aqui poucos minutos ainda, vamos então. Tem um lugar que você nem falou sobre ele. Qual? Nem me perguntou, que é um lugar mais visitado por os evangélicos aqui na Jordânia. Val de Jaboque. Val de Jaboque. Está no nosso roteiro também. Claro que está. O Val de Jaboque é um lugar muito interessante. Olha, bíblico, para visitar, esse é o lugar. E olha, infelizmente, mas agora que está melhorando, que o governo jordaniano abriu a cabeça e está arrumando, está colocando banheiros, então está colocando os lugares para sentar. Antigamente, nós fazíamos os grupos, não tinha nada lá. Só tinha o rio de Jaboque, sim, o Val, e sentamos lá e fazia os pastores faziam o culto, né, a palavra. Sim. Então, normalmente, esse é um lugar, claro, falar um pouco da história, que o Jacó lutou com o anjo e trocou. Ele falou, quem é você? Quem é você? Ele falou, eu sou Jacó. E Deus trocou, ele falou, trocar o seu nome de Jacó para Israel. Ele é uma palavra que Israel significa o quê? Lutar com o anjo, né? Ele lutou com o anjo. Então, isso é a palavra. E na região do Pinhal. Com Deus, exatamente. Isso. E é na região do Pinhal. E onde depois, no mesmo val, ele chegou até... que agora tem o Rio Jordão, né? Antes do Rio Jordão, ele encontrou com Esaú. Em lugar dele pensar, o Jacó estava, sabe, com medo que o Esaú vai vir matar. Em lugar de... Esse é um exemplo que o sangue não vira água, né? Olha, e aconteceu no Rio Jordão. Ele vem e abraçou ele. Então, um lugar é para visitar. Um lugar muito lindo. A história dela... Olha, eu já levei muitos grupos lá. E esses grupos, você precisa ver como eles começam a chorar, uma parte espiritual. Olha, eu não vou nem mentir, até quando eu vou lá eu sinto isso. É um lugar muito, muito, muito bonito, é para visitar. E depois, e na volta também nós fazemos uma parada de cima para tirar uma foto do grupo, uma panorâmica que mostra todo o Val do Jaboque, um lugar muito interessante para visitar. Bom, Ziad, nós temos muito o que falar sobre a Jordânia. Em 40 minutos não vai dar, até porque depois eu vou colocar algumas imagens na edição de tudo aquilo que nós falamos, vou estar postando no YouTube. E primeiro a grosso, como está no YouTube, e depois a gente vai estar formatando as imagens para ficar esse vídeo bem legal para as pessoas assistirem posteriormente. E eu queria que você deixasse aí as suas considerações, o que você tem para falar para esse amigo brasileiro, brasileira, ou também, como nas nossas caravanas, viajam pessoas que vêm também de outras partes do mundo e acabam nos encontrando também nos aeroportos e nos locais. E vêm da Inglaterra, vêm alguns de Portugal, de outros locais que agregam aqui na nossa caravana, não só brasileiros, mas vêm pessoas também. Deixe o seu recado aí para esse amigo que vai assistir ou já está assistindo esse vídeo. Primeira coisa, eu quero falar para o meu povo brasileiro, o povo de fora, que estão fora do Brasil, porque o mundo inteiro está passando essa pandemia de coronavírus. Essa é a primeira coisa. Eu quero que, se Deus quiser, que ninguém passe mal, que tudo vai para frente, que a saúde que passou com corona, que melhoras, e também depois que essa pandemia terminar, eu quero que vocês venham, visita, não param de viajar. Olha, Deus quando quer, acontece. Deus quando quer. Impedirá. Isso. Meu pai sempre falava para mim, olha,
Você está de medo de quê? Não tem medo. Quando Deus quer te levar, vai te levar. Mas o medo ele não quer você ter, porque você precisa viver sua vida. E esse vai passar e nós precisamos viver nossa vida. Mas Jordânia precisa de você, como Israel, como Egito, como Dubai, como os países no Oriente, no mundo. Tudo precisa que vocês venham e vejam. Mas Jordânia é um lugar para visitar, um lugar interessante. Eu garanto que ninguém sai daqui infeliz. É um lugar muito bonito. Jordânia é um país pequeno, pode ser um país pobre, mas tem um coração grande e vai aceitar vocês como vocês são. Não precisa ter medo, isso é muito importante. Não precisa ter medo do povo jordaniano. O povo jordaniano eu falo para meus amigos brasileiros, é igual brasileiro. Adora dar risada, não gosta de problemas. Nós somos um país pacífico, temos fronteiras com vários países que normalmente têm umas probleminhas, como Israel, Síria, Iraque, Arábia Saudita. É um país muito pacífico no redor, né? Mas Jordânia, graças a Deus, aceita o povo. Nós temos refugiados de todos os países no redor. Refugiados, nós aceita e ajuda o tanto pouco que nós temos, mas nós abre o coração, abre as casas, abre para todo mundo. Eu já teve muitos turistas que veio aqui do Brasil e viram amigos. Não é só comigo, com muitas gentes aqui na Jordânia. Então, um lugar, eu acho, é muito importante visitar. Parte espiritual é importante. Tem muitos lugares para visitar bíblicos e, se Deus quiser, viaje conosco, vamos fazer a maioria. Até desculpa, BPI Turismo. BPI Turismo, a maior viagem da sua vida. Isso, nós sempre faz a mais, sempre aumenta um pouco as visitas a mais. Se Deus quiser que quem vem nesse tour em maio vai gostar. Então, tá bom. Meu amigo, eu agradeço, então, pelo convite que você atendeu, que eu fiz a você a participar dessa conferência, e foi muito bom saber um pouco mais da Jordânia através de você, e certamente será melhor quando nós estivermos juntos aí em maio. Meu irmão Joel, um abraço para você, para a sua família, muita saúde, se cuida, felicidades e, como sempre a gente diz, salam aleikum, inshallah, em maio estaremos aí. Maio de 2021, se Deus quiser, estamos juntos. Tá chegando. É isso mesmo. Então tá bom. Um abraço. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado, Joelson. Um abraço, um beijo para todos aí. Um beijo do gordo. Tchau, tchau.